Vamos ver então um exemplo da função no caso 2. No caso, com passagem de parâmetro e sem retorno. Vamos então analisar primeiro o problema em si. Implemente uma função chamada hora. Então, nesse caso também foi definido o nome da função, então chama hora, que receba um inteiro. Então, toda vez que tiver assim, receba, no caso, essa informação vai ser enviada para dentro dela, né? Então, receba inteiro ou receba como parâmetro inteiro. Sempre que tiver assim, ela vai estar recebendo informação. Contendo um tempo em segundos, então nós vamos ter uma variável tempo em segundos, né? E transforme e apresente o tempo em horas, minutos e segundos. Então, como até esse momento que a gente só está falando da função, o que ele falou? A função vai receber, então ela vai receber um parâmetro. E aqui também falou que vai apresentar as horas, minutos e segundos. Então, se ela vai apresentar, ela vai a resposta dela vai ser dada dentro da própria função. Então, vai imprimir dentro da própria função. Tá? E depois, cria uma função main para testar a função hora. Né? Então, vamos ver então. Primeiro, então, nosso IOString, use namespace. Vamos criar a função hora. Então, nesse caso, a função hora, ela vai receber um inteiro, né, contendo tempo em segundos, e não vai retornar nada. Então, void hora, int, uma variável chamada tempo. Certo? Iniciamos o bloco da função hora. Vamos usar as variáveis aqui auxiliares. Então, nós vamos criar variáveis dentro de hora. Então, igual nós já vimos lá anterior. Então, vou criar uma variável para armazenar a hora, uma para armazenar minutos, outra para armazenar segundos. E é uma outra função, uma variável auxiliar, que eu vou chamar de RH aqui, que vai ser para armazenar o resto da hora. Então, primeira coisa que nós vamos fazer é o que? Nós precisamos transformar essa hora, né? Nós vimos em... temos que transformar os segundos em horas, minutos e segundos. Como é que a gente pode fazer isso? Então, se eu pegar uma informação, então, 3.600 e um pouquinho, 61. Se eu quero transformar em horas, eu tenho que fazer uma redução nesse valor em relação a horas. Quanto que é uma hora em segundos? 3.600. Então, se eu pegar essa divisão aqui, quanto que dá? Vai dar 1, que vai dar 3.600, sobrando quem? 61. Então, se eu pegar o valor que entrou lá de horas, de segundos, e fizer uma divisão por 3.600, eu vou ter aqui dentro nesse local aqui exatamente quem? A quantidade de horas que eu consigo transformar os segundos que chegar. Para esse exemplo, 1 hora. Então, H recebe tempo, divisão 3.600. Então, dentro de H vai estar armazenado aqui exatamente quem? O H vai estar armazenando as horas. Feito isso, agora eu preciso recuperar o que sobrou de tempo que não foi possível transformar em hora. Nesse caso, foram 61 aqui segundos. Então, como é que eu consigo fazer isso? Então, vou usar o RH, né? Resto da hora. Então, vai ser o próprio tempo, né? O que a gente, no caso, nesse exemplo, 3.661. No caso aqui, mod 3.600. Então, nós vamos conseguir armazenar aqui dentro de RH essa informação aqui de 61 segundos. Certo? Então, está armazenado direitinho aqui. Agora, eu preciso verificar desses 61 que sobrou, quantos minutos é possível. Então, nesse caso, seria o quê? 61. 1 minuto é composto por quantos segundos? 60. Então, 61 dividido por 60. Então, nesse caso aqui vai dar 1 também. 1 vezes 60. Vai dar 60, resta 1. Então, o que nós temos aqui, então? Aqui nós temos, então, os minutos. Né? Nós vamos armazenar os minutos na variável n. E, para esse aqui, o resto que sobrou em segundos. Então, esse aqui eu já posso armazenar direto em S. Então, como é que a gente faz essas operações? Então, minutos vai receber RH, né? Que RH não é 61? 61 dividido por 60. Então, vai dar 1 que vai estar armazenado em M. E o S agora vai ser exatamente quem? O resto da divisão do RH por 60. Então, RH por 60, sobrou o resto em segundos aqui, está armazenado. Então, nós conseguimos separar em horas, minutos e segundos. Então, nesse caso agora, apresentar na tela. Então, nós temos então, aqui os tempos, né? Então, a quantidade de segundos que eu passar, e segundos correspondem à hora, o H, minutos, o M, e o S, e segundos. Então, né? Mas a gente pode relembrar o código aqui, que eu transferi o código para cá, né? Para não ficar em cima daqui da mensagem. Nós temos essa informação aí. E terminamos a função hora.
Então, igual eu chamei a atenção naquele outro exemplo, a gente define tudo que a função vai fazer sem preocupar como ela vai ser utilizada, de acordo com o que foi passado. Então, nós já definimos, agora vamos ver como é que a gente chama essa função. Então, vou criar um int main. Como essa função ela precisa de um tempo, então eu vou ter que chamar, para mim poder chamar a função, eu tenho que passar o tempo em segundos. Então, vou criar uma variável int seg aqui dentro do main. Vou pedir o usuário para digitar para mim o tempo em segundos. Vou dar um cin seg para pegar a informação lá do teclado. Vou chamar a função. Lembrando, como nós vimos lá, como ela não tem retorno, basta colocar a função e no caso aqui, o nome a informação que vai ser passada para tempo. Que neste caso estou usando exatamente quem? O que está dentro da variável seg. Lembrando, como nós vimos no vídeo anterior, eu posso colocar, por exemplo, a hora e colocar o valor igual esse aqui, por exemplo, 3.661, chamando hora também, que funciona normalmente. Tá? Então, eu li a informação e chamei a função para que ela possa ser executada passando esse parâmetro. Ela vai chamar, vai executar tudo aqui e apresentar a informação. Então, acabei o processamento do meu programa, retorno 0 e termino. Vamos ver o funcionamento dela, vamos ver como é que funciona. Então, vamos fazer o teste dela aqui, da mesma forma, né? Então, o compilador ele vai ler todo o programa. A hora está definido antes do main, então não preciso do protótipo, então está de forma correta. E ele vai começar aqui do main. Então, quando ele entrou no main, ele alocou um espaço de memória para armazenar as variáveis do main. Vem para o segundo ponto aqui. Em seguida, ele criou uma variável int seg. Criou a variável int seg. Fez no console, digite o tempo em segundos. Então, apareceu no console, digite tempo em segundos. Enviei a mensagem usando o cout. Em seguida, dei um cin pedindo a pessoa para digitar a informação. A pessoa digitou 3.675. Quando ela apertou Enter, né, o cin enviou para dentro de seg. Então, foi para dentro de seg 3.675. E aí, agora vem a nossa função hora. Vamos chamar a hora. Hora seg e ele vai parar o fluxo nesse ponto e vai desviar para dentro da função hora. Então, até nesse momento, nós não temos nenhuma memória, nada, nem espaço armazenado para a hora. Mas na hora que for ver, então, o desvio, foi lá para dentro de hora vai criar o espaço de memória. Então, memória é hora. O que é interessante, nesse momento, quando ele foi para lá, o que aconteceu? Ele pegou o parâmetro que está aqui, ó, e já alocou dentro da memória. Então, o parâmetro ele é uma variável também, né, da memória. E o que acontece nesse caso de passagem de parâmetro que a gente está vendo até agora é que quando ele cria, o que ele faz? Ele criou uma variável tempo, né, aqui, e ele fez exatamente o que? Ele copiou a informação de seg para tempo. Por quê? Hora seg, tá vendo? Foi chamado seg passando a informação 3.675. Esse valor de 3.675 foi copiado para a memória de tempo. Então, tempo e seg são duas coisas distintas. Tempo aqui, a memória 3.675, ele só tem a mesma informação, ele só recebeu o quê? Uma cópia. É como se tivesse feito a seguinte operação, né? Se a gente for pensar aqui, né, para esse caso, é como se fosse assim, né? Tempo recebeu seg. Essa é como se essa linha aqui fosse acontecer. Tempo, né, recebeu seg. Então, tempo tem informação, tem uma cópia da informação que está dentro de seg. Mas são duas coisas distintas. Tá? Então, continuando a nossa execução, vem aqui para o ponto. Em seguida, int hora, minuto, segundos, RH. Então, foi colocada a hora, minuto, segundos e o resto da hora foi colocado aqui. Vamos fazer os cálculos. H recebe tempo dividido por 3.600, então H recebe 1. RH recebe tempo, resto de 3.600, sobrou 75. M recebeu RH dividido por 60, então RH 75 dividido por 60, né? M vai dar o quê? Vai dar 1, vai sobrar 15 de resto. E S vai receber RH 60, que vai ter exatamente o 15. Então nós conseguimos definir aqui, a gente vai olhar que nós temos então 1 hora, 1 minuto e 15 segundos. Então vamos chamar o cout, já que foi definido que ela vai, a função que vai apresentar o resultado, então vai aparecer lá na mensagem no console. Os 3.675 segundos correspondem a 1 hora, 1 minuto e 15 segundos. Chegamos no final da função. Na hora que chegar no final da função, o que vai acontecer? Né? Nós vamos voltar o fluxo exatamente, né? Daqui vai voltar de novo para a hora.
né? E toda essa memória que a gente está utilizando aqui, ela vai simplesmente ser apagada. Então, podemos olhar aqui, voltamos para a hora, e toda aquela memória foi apagada. E segue, continuou com o mesmo valor dele, 3.675, e daqui voltou para cá, simplesmente dá um return e acabou. Certo? Então essa aí foi a execução do exemplo do nosso segundo caso.